paz do Senhor, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia, a primeira carta de Pedro. Nós estamos com uma série de mensagens expositivas sobre a carta do apóstolo Pedro, a primeira, e nós estamos no capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Primeira parte desta mensagem nós a pregamos na semana passada com a exposição do final do capítulo 1. E agora vamos à mensagem seguinte. Versículo 1 em diante, acompanhe com a sua Bíblia. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, a carta de Pedro é uma carta que a mim me chama bastante atenção. É uma escritura que fala sobre o sofrimento, que fala sobre como devemos nos portar diante das adversidades. O apóstolo Pedro escreve essa carta com a ajuda de um escrivão, possivelmente, porque Pedro era um pescador, mas o grego da carta é um grego polido, literato, e ele parece-me que tem a ajuda de alguém, e ele está escrevendo aos crentes que estão dispersos. Falamos do capítulo 1, na semana passada encerramos, falamos da exortação à santidade. Hoje é a segunda parte da nossa mensagem. Falamos na semana passada sobre salvação, falamos algumas verdades, falamos que a obediência a Deus é um dos requisitos mais duros, obedecer é um dos requisitos mais duros da vida cristã, e que salvação sem obediência é algo impossível de acontecer. Pedro nos ensina a cingir os lombos, o nosso entendimento está baseado em Cristo, não nos conformando com os esquemas do mundo. No versículo 17 ele fala que a gente deve andar em temor durante o tempo da nossa
peregrinação. Nós terminamos a semana passada falando de obediência, falando da importância do poder regenerador da palavra de Deus. E aí hoje nós falamos a segunda parte dessa mensagem, que começa no capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Esta não é uma mensagem que é uma indireta para ninguém, é direta mesmo. Eu não estou querendo mandar um recado para você, eu estou dizendo mesmo. Mas eu estou dizendo para A, B ou C? Não, eu estou dizendo inclusive para mim. Não é uma indireta, é uma direta. E eu espero que essa palavra atinja o nosso coração e que a gente guarde isso com a gente. O contexto da mensagem anterior já foi esboçado. Quando chega no versículo 1, ele diz: deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, todas as murmurações. E aqui ele fala de 5 coisas que devem ser deixadas e que elas são um fardo para a vida cristã. A vida cristã, a caminhada cristã. Imagine você começa a caminhar de manhã, e eu conheço gente que já fez promessa na virada de ano várias vezes: esse ano eu vou caminhar, vou perder 20 quilos, vou andar de bicicleta, vou acontecer. Começa bem, começa com vontade até de correr, mas daqui a pouco surgem outras coisas, e esses fardos vão sendo deixados. Caminhar livre, leve e solto é fácil. Agora pega 2 quilos de alguma coisa, coloca debaixo do braço e anda com ele o dia todo. 1 quilo de alguma coisa na mão o dia todo vai ser um estorvo. Durante a caminhada cristã, qualquer coisa ou fardo que levemos, porque a caminhada cristã é progressiva, é todo dia, é hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, no ano que vem mais crente do que agora. E dependendo da bagagem que a gente carregar, os fardos podem se tornar muito pesados. E aqui Pedro fala de 5 coisas. Primeiro, a malícia. Segundo, o engano. Terceiro, o fingimento. Se você tiver com a Bíblia aberta, pode inclusive rabiscar, pode escrever, pode circular. Depois, murmurações. A gente precisa se livrar desses fardos. O que é a malícia? A maldade pré-determinada. Já viu aquela pessoa que é maldosa com tudo? Você está sendo simples, mas ele já viu maldade no que você falou. A maldade não está em você, está na cabeça dele, porque vê maldade em tudo. E existem aqueles que são maliciosos no trato, não fazem nada que não seja com uma intenção maldosa. E Pedro diz que a gente deve deixar isso para trás. A gente deve deixar para trás o engano. Engano aqui é epitomia, e quer dizer desejo ilícito. Não é só enganar, mas também ter desejos enganosos. O sentido muda totalmente. Deixar o engano. Muitas vezes os desejos podem ser positivos, mas aqueles que Pedro está a dizer aqui, ele está falando de coisas que devem ser deixadas para trás. Viver enganosamente, sob a prática do engano, ou sob o peso do engano. Outra questão é o fingimento, e aqui vem de hipocrisis ou hipocrisia, a questão da dissimulação. Em Bom Jesus a gente usa um termo, que é um termo que a gente só tem aqui, e o sentido que ele tem é daqui, que é a poaia. Poaia é lisonja, é você falar algo de forma exagerada para alguém,
e às vezes até fingida. Esse termo é nosso, não tem o sentido com que nós usamos em outros lugares. Isso é um regionalismo que a gente tem. Mas o fingimento é uma preocupação, quando ele é um fardo na vida. Viver dissimuladamente, um fardo pesado para carregar. O que não dizer da inveja? O que não dizer de comportamentos de pessoas, prestem bastante atenção, como Caim, invejando Abel, como os irmãos de José, invejando José no relacionamento com seu pai. O que não dizer de Saul, que vendo Davi ao voltar da guerra ser exaltado num cântico pelas mulheres, conforme o primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 6 em diante, ele teve inveja de Davi. A inveja é um problema. Tem coisas que as pessoas não vão com a sua cara por inveja, só isso. Não tem motivo, você não teve problema com elas, você não é amigo, não jogou bola junto, não vai na casa, não toma café, mas por inveja, aquela pessoa lhe causa embaraços, e isso é algo muito sério. O que não dizer das murmurações, o descontrole sobre aquilo que se fala, a mentira, a fofoca, essas coisas existem, maldade existe, pessoas sofrem com isso. Alguém disse algo que não é verdade, a maledicência, a calúnia, a difamação, inclusive são coisas tipificadas como crime, porque elas existem. Fora as murmurações, que são aquelas questões que não chegam às raias dos crimes, mas que ficam falando as pessoas com meia boca. Eu fiquei imaginando como é que alguém diz alguma coisa com meia boca. Cola um pedaço e diz com outro. Aquilo que ninguém pode escutar, aquilo que é dito atrás das portas, que é dito escondido. No entanto, há um Deus no céu, que ainda antes que uma palavra vem à nossa boca, diz o Salmo 139, antes da gente falar qualquer coisa, o Senhor tudo conhece, o Senhor tudo sabe. Esse Deus está aqui nesta noite, e Ele está ouvindo o clamor do coração, e até aquilo que a gente está dizendo sem palavras. Você pode adorar o Senhor por isso. Esse Deus está a nos ouvir. Essas coisas fazem contraste entre o velho homem e o novo homem. 5 coisas que nós devemos deixar para lá na nossa vida cristã. São bagagens que devemos deixar. Aí vamos ao versículo 2. Depois que ele diz para a gente deixar algumas coisas, ele diz: desejai afetuosamente, olha a sua Bíblia, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. E aí no versículo 3 ele diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Esta é a primeira parte, e eu divido esse texto em algumas partes, e nessa primeira parte a gente faz algumas reflexões. Meus queridos irmãos e obreiros, é comum que crianças cresçam, crianças saudáveis vão crescer. Não, a criança não vai ficar de colo a vida toda, não vai ser um bebê a vida toda, não é normal. Quando existe alguma dificuldade, alguma deficiência no desenvolvimento, aí sim, é algo que requer atenção pela excepcionalidade. Eu tenho um pastor amigo, ele tem um filho que é mais novo do que eu, 10 anos, mas a idade mental do menino hoje é de 5, 6 anos. Lá no escritório as pessoas conhecem o pastor, eu não vou citar-lhe o nome, mas ele é muito meu amigo.
E uma das preocupações que aquele pai tem, há uns dias atrás, nós estávamos conversando, e ele veio às lágrimas. Ele disse-me: eu tenho preocupação, o que vai ser do meu filho? Porque ele já tem mais de 70 anos, e ele está preocupado. Como é que vai ser? Quem vai cuidar? O normal é que o desenvolvimento exista, mas existem situações excepcionais, e elas são, como diz a palavra, excepcionalidades. Pedro está a falar aqui, meus irmãos, para o desenvolvimento normal, e ele está falando da vida espiritual, ele está falando da vida cristã, coisas que devemos deixar, e agora coisas que nós devemos desejar. Desejai como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado. É natural que uma criança queira se alimentar, mesmo não sabendo pedir, ela vai chorar, e a mãe já sabe, é a hora de dar a mamadeira, é a hora de aleitamento materno, é a hora de cuidar. E muitas vezes a criança vai crescer e ela tem alguém em quem ela vai se espelhar. Ela quer ser como alguém, quer ser como o pai, ela quer ser como o irmão mais velho. É normal que na vida espiritual também, quando a gente encontra Cristo, a gente é um bebê espiritualmente falando, nasceu de novo. Você veio de uma tradição religiosa, você veio de uma formação diferente, você veio de uma família, e agora quando você encontra Cristo e nasce de novo, é como uma formação de uma vida nova. Mas não é normal você ter 15 anos de vida espiritual e continuar um bebê espiritualmente falando. Não é normal. Não é normal caminhar e caminhar e caminhar e continuar sendo um bebê espiritualmente falando. O normal é que a gente cresça, que a gente tenha um desenvolvimento natural, saudável. Desejar o leite, o alimento, para crescer, para que vá descrescendo. Isso é o normal da vida cristã. E nós precisamos, olhem para cá, a mensagem de hoje é reflexiva mesmo, perceber a nossa necessidade de alimentação espiritual. Não é normal ficar sem se alimentar. Você não fica sem se alimentar fisicamente, a não ser naquele caso específico, como o pastor Pacheco, olha, vem de um processo de jejum, de oração, coisas que são disciplinas espirituais, normal. Mas no dia a dia, a gente vai levantar, vai tomar o café, vai almoçar, vai fazer um lanche no meio da tarde, possivelmente. Aliás, vou abrir um parêntese. Nosso almoço lá do escritório termina 1h, aí 3h tem o café. Eu tomo cada susto, porque de repente, na hora que eu desço, tem um pote de açaí, não é um, são vários, desse tamanho, com granola, com leite em pó, com doce, com um monte de coisa, com mel. Aí eu fico, mas você não almoçou agora? Para onde vai isso tudo? Irmão, já disse maravilha, mas eu tomo muito susto. E quando não é o pote de salgado, aquela coisa, vamos lá, é normal. Eu falei para descontrair, mas por que a gente não tem o mesmo apetite pela palavra de Deus? Por que a gente não olha para a Bíblia como a gente olha para o pote do açaí, que o olho chega a brilhar assim, chega a lamber os beiços, sentir aquela alegria, né? A pessoa já sente o gosto na alma, né? Assim, aquela vontade de salivar a boca. Por que a gente não tem? A gente encontra a nutrição para a nossa vida espiritual aonde?
queremos mais. Quanto mais conhecemos Jesus, nós queremos mais de Jesus. Nós temos mais desejo por Jesus. Ou a gente só sente esse processo quando a picanha gorda está e rodando e dourando. Aí corta fininha assim. Imagina a palavra. Essa Bíblia sua está guardada há muito tempo. Você tem 20 anos de igreja e nunca leu a Bíblia toda. Vai esfregar a cara da gente mesmo. Eu queria ter lido a 20ª vez no ano passado. Estou lendo a 20ª agora. Gente, eu estou lendo Pedro de novo. Que coisa diferente. Em cada dia parece que o sabor é outro. Parece uma comida fresca. Eu gosto muito de arroz. E a missionária Lourdes faz um arroz e ela lembrou a Valfilinha outro dia. A Valfilinha dizia assim: o arroz fica bom quando ele está brilhoso. Gente, o arroz fresco. Tem um arroz japinha que ela faz, meu Deus do céu. Mas a palavra de Deus como é? Nós sentimos esse desejo. E aí quando a gente tem esse desejo, olha para você. Você está amadurecendo. O que é o amadurecimento? É uma reflexão no versículo 2 e 3. É um processo. Amadurecer é um processo. Eu trabalhei numa grande indústria aqui da cidade 10 anos. E lá se fazia produtos com bananas. E nós comprávamos lá, à época eu era o gerente, comprava caminhões de bananas verdes. Vinham de Bom Sucesso, lá daqueles altos de serra. Bananas verdes, duras. Se você pegasse, enodoava a sua mão toda. E aí chegava o missionário Fabiano, descarregava o caminhão, tinha umas estufas, enchia a estufa com as bananas verdes, e tem uns lugares por baixo, uns sulcos, e a gente pegava um produto químico chamado carbureto, que é usado para solda, para lanternagem, para essas coisas. Carbureto na lata, Rogério. Água dentro do carbureto. O carbureto, ele esquenta e gera vapor. Enfiava aquilo ali dentro, trancava a estufa. 2 dias depois estava tudo maduro. Você podia descascar e comer. Porque é um processo. É um processo. E aí a gente às vezes reclama da hora que a vida esquenta um pouco, na hora que o negócio aperta um pouco, na hora que a coisa não fica ao nosso gosto. Sai do caminhão, joga no ombro, joga na estufa, põe o calor, fecha a porta, abre a porta, vai. Deus está trabalhando para te amadurecer, para você ser aquele homem ou mulher de Deus que Ele quer que você seja. Pode levantar a mão para o céu, quem quiser receber, recebe. Quem não quiser, deixa para mim que eu quero. Olha só, amadurecimento é um processo em que Deus está trabalhando na nossa vida para a gente ser mais crente, mais santo, mais fiel, ser melhor em casa, melhor no trabalho, melhor na rua, melhor em qualquer lugar. Deus está trabalhando em nosso favor. Quem pode dar glória a Jesus por isso? Ele usa um processo. É um processo. Na biologia, um processo natural de amadurecimento do fruto. O fruto amadurece sozinho, mas se você forçar o calor também o amadurece. E o que dizer do amadurecimento pessoal? Ele está dizendo: olha, desejai o leite racional, não falsificado, para que vá descrescendo. E o amadurecimento pessoal, várias áreas. A maturidade da forma adulta amadurecida, ser alguém capaz de fazer uma reflexão, ter bom senso. E aí eu vou dizer sobre 2 coisas. Primeiro, já perceberam que o ser humano é a única pessoa que bebe leite depois de velho? É. Você não vê no reino animal isso. O ser humano toma leite depois de velho. Eu, particularmente, não sou afeito. Um leite desnatado dentro do café de vez em quando só. Mas tem gente, meu Deus,
Olha que vê um copo de leite, o leite lá da roça, gordo, meu Jesus amado. No normal, você não vai ver uma mãe com um moleque de 15 anos pendurado no peito. É até estranho. Já pensou se isso aconteceu? Um moleque com barba. Eu tenho sobrinhos que mamaram até os 4 anos e meio, a boca cheia de dente, aquele negócio. Eu falei, Jesus, vai gostar de leite assim? Mas o normal é que o aleitamento seja para a criança, para o bebê. É o normal. Para os maduros, para os adultos, Hebreus 5, 13 e 14. O alimento sólido é para os maduros. Não é normal. 15 anos. E aí vamos para a vida cristã. 20 anos de vida cristã. Mas precisa da mamadeira, da chupeta gospel. Uma chuquinha com um chazinho de camomila. Vai crescer quando? É para nós isso, gente. Isso é para mim. Nós precisamos parar para pensar. A gente reclama de muita coisa e nós precisamos amadurecer este processo. É um processo de Deus. Sabe o que Deus quer fazer? Eu falei na reunião de obreiros, eu estou orando para que muitos de nós deixemos de ser um balde. O que é o balde? O balde só recebe, só é enchido. Nós vamos deixar de ser balde, vamos passar a ser fonte. A fonte é outra coisa. A fonte dá o que tem, a fonte jorra, a fonte joga água para fora. Para muitos de nós vamos sair do processo que é o processo anormal e vamos entrar no processo normal. Deus quer nos fazer crescer, amadurecer. Deus vai fazer isso. Se você vai crescer, vai levantar a cabeça. É o normal. O normal é criar asa e voar. O normal é alcançar as alturas, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, oh glória, e não se cansarão. Pode dar glória a Jesus. Como águias voarão. Pode preparar a asa, meu filho. Pode preparar a asa, minha filha. Deus te deu asa para voar. Você vai voar e alcançar as alturas. Vai chegar no lugar mais altos, porque esse é o processo de Deus. Esse é o processo de Deus. Quem amadureceu é quem já provou, se é que provastes que o Senhor é benigno. Quem já provou que o Senhor é bom. O provar aqui dá a ideia de ter o gosto, de experimentar, de ter experiência. Provar que o Senhor é benigno. E benigno aqui pode ser também traduzido por aquilo que é suave. É a mesma palavra que Jesus usou em Mateus 11, a partir do versículo 28, é crestos, que quer dizer: o meu jugo é suave. Quem provou que o Senhor é bom, quem conhece o Senhor e sabe da sua bondade, ou seja, aquele que tem experiência com Deus. Você não anda pela experiência do outro, você tem experiência com Deus. Você não está nem aí se alguém falou alguma coisa, falou de Jesus, falou de Deus. Olha para cá, Jesus não precisa de advogado, Ele se defende, Ele que cuida de tudo. A gente não gosta quando alguém fala, mas Ele é o Senhor sobre toda coisa, e você tem experiência com Deus. Quem já provou que o Senhor é bom, quem sabe que Ele é benigno, já sabe que o alimento sólido é para aquele que é maduro, já não é criança mais. A segunda parte, versículo 4 até o 8, abre a sua Bíblia. Chegando-vos para Ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também a Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido.
E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Nessa segunda parte, há uma descrição da igreja como templo de Deus. E Pedro cita Salmo 118, Pedro cita Isaías 8,14, Pedro cita Isaías 28,16, textos do Velho Testamento em que se cita que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal pedra da esquina. E quando Pedro fala isso, ele está falando para judeus convertidos que sabiam que lá no Velho Testamento essas escrituras se referiam a Israel, falando da nação, do povo escolhido, da serem pedras vivas. Mas Pedro aplica essa expressão em primeiro lugar a Jesus. Jesus é a pedra viva. Ele aplica a Jesus em primeiro lugar. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é a pedra de tropeço para aqueles que não creem. Jesus é a pedra principal de esquina. Depois ele aplica aos crentes dizendo: vocês são pedras vivas. Imagina um boneco de pedra andando, parece uma contraditoriedade. É contraditório. Pedra é algo inanimado. Pedra não tem vida. Mas na mente de Deus, as pedras do santuário espiritual são pedras vivas. É pedra no sentido de ter firmeza, dureza. É vivo, porque está em Cristo. Você é firme. Você não foi chamado por Deus para ser o pé na igreja e pé no mundo. Você não foi chamado para ser mais ou menos santo, mais ou menos crente. Nem eu. Ninguém de nós foi chamado para ser meio barro, meio tijolo. Não. Somos pedras. Somos rochas, fragmentos de rocha, dureza, firmeza, constância. Essa era a sua história. Lá atrás era um pensamento hoje, outra manhã. Há um tempo atrás era crente num dia, desviado no outro. Agora não, agora é pedra, agora é firme, agora tem constância, permanece. O vento vem, o vento vai, e olha você de pé. A desgraça chega, coisas acontecem, você chora, é como a palmeira, enverga, mas o vento passa, e olha você levantando de novo, olha você se colocando de pé, porque o vento passou, e você resistiu. Quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus. Ele está dizendo: Cristo é a pedra, e nós somos pedras vivas. Os crentes são chamados de pedras vivas, e ele fala do templo vivo de Deus, a igreja, e não é a organização, não é a instituição, não é o CNPJ, não é a denominação. A igreja como corpo místico de Cristo. Não se trata da organização social. Organização é algo humano. Denominação é algo para um registro em um cartório. Quando ele fala da igreja, ele está falando de um organismo vivo, ele está falando de um corpo vivo, ele está falando de algo que tem vida, algo que se reproduz, algo que cresce, algo que avança. A igreja como corpo espiritual, templo vivo. Eu me lembro de Paulo, em Efésios 4:15 em diante, que ele já não aplica à igreja a expressão templo vivo, mas ele fala de um corpo com muitos membros. E ele diz também que a igreja é alicerçada em Cristo, pois que também é um edifício. O que é a igreja? É um mistério.
não são as paredes. As paredes são só paredes. Templo é só templo. Por que a gente reúne aqui? Porque a igreja tem um templo, mas a igreja não é o templo. O templo é só o prédio. A igreja somos nós. A igreja é você. Você é a igreja. Então, não é a gente vir na igreja, é a igreja vir ao templo. A igreja começa em casa. É a igreja andando no meio da rua e se movendo e entrando em todos os lugares. É a igreja sendo igreja nos lugares mais inóspitos. É a igreja sendo igreja em situações adversas. É a igreja sendo igreja nos momentos complicados. Eu me lembro de um irmão que serviu em nossa igreja, servia conosco, e ele veio do mundo e tocava, e ele precisava sair daqueles compromissos da noite. Eu não vou contar a história toda, mas eu me lembro daquele irmão ligando para a nossa casa, tocando na noite, pedindo socorro ao meu falecido pai. Pastor, ora por mim. E o pai falava assim: meu filho, fica firme, Deus vai te tirar daí. Deus vai te tirar daí. Eu me lembro de situações, e eles estão assistindo o culto hoje, pois estão em casa com um bebê novo, não moram mais aqui. E olha, eu me lembro de situação de eu mesmo sair de casa 2 horas da manhã, vim para a porta do aeroclube quando ainda funcionava, esperar ter intervalo do baile, não entrava, mas ficava do lado de fora. Na época não era pastor, e as pessoas diziam assim: ó, o pastor está na porta, o pastor está na porta, para poder dar um intervalo e orar com o rapaz. E sabe o que é que Deus fez? Deus arrancou ele de lá, ele não precisa daquilo mais, ele foi transformado, porque o crente é a igreja é o corpo, o prédio é só o prédio, e nós somos as pedras vivas, escolhidas por Deus para ser a sua igreja. Provar que o Senhor é bom. Pedro mostra que esses 2 casos, tanto o templo vivo como o corpo espiritual, ou o edifício, os 3 casos, retratam a vida em comunidade. Olhe para cá. Uma pedra não é um templo sozinha, assim como um pedaço do corpo não é o corpo separado dos outros membros. É inútil. E aí a gente precisa atentar para o perigo do individualismo. Individualismo, exclusivismo, pessoas narcisistas. Na mitologia grega, Narciso era um dos deuses mitológicos, um ser mitológico, que ele apaixonou-se pela própria imagem dele, refletida na água. Então aquela pessoa que tudo eu me amo, bonito igual eu, não tem. Eu me abraço. Narcisismo, individualismo. O perigo do individualismo. O que é a igreja? Sou eu, mais você, olha para o lado, mais o outro, olha para trás, mais o outro que está aí atrás. Nós somos a igreja. A igreja é um corpo. E atenção, agora a gente entra num pedaço, não sei se vou conseguir concluir, mas o versículo 6, ele é cristologia pura. Olha o que diz o versículo 6: pelo que também na escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. Vamos até o 8, que é cristologia também. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Versículo 8: uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Cristologia pura. Quem crê em Jesus não será confundido. Quem crê em Jesus pode enfrentar problema. Está enfrentando problema? Levanta a mão aí. Enfrentar decepção? Pode levantar a mão também. Jesus não vai deixar você confundido. Ele vai segurar na sua mão e vai te ajudar. Quem
crê em Jesus, quem nele coloca a sua confiança, chegando-se a ele, que é a pedra viva. Quem crê nele jamais será confundido. Se você já creu, se você já tem Jesus, pode adorar o nome dele, você não será confundido. Glória! Está sentindo a presença de Jesus aqui? Pode adorar o nome de Jesus. Deus não nos desapontará. Eu me lembrei do hino do Rebanhão, da nossa época, minha, do pastor Vinícius, Salatiel. Eles são mais velhos do que eu, e daquela turma só tem Carlinhos Félix hoje. E eles cantavam: encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Pessoas falham, mas Jesus não falha. Amigos falham, mas Jesus não falha. Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. No versículo 8, mais uma afirmação cristológica. Pedro se lembra, quando ele diz isso, da pedra viva. Todos nós nos lembramos de Mateus 16, versículo 16, quando Jesus diz, quando ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E obviamente que a religiosidade popular diz que Pedro é a pedra. É uma interpretação do texto. Pedro é a pedra para eles. Mas o que o próprio Pedro diz? O próprio Pedro diz que ele é a pedra, ele, Jesus, é a pedra. Enquanto alguém teima dizendo a pedra é Pedro, o próprio Pedro diz: a pedra é Jesus. Enquanto alguém diz Pedro Pedro diz: não sou eu, é ele. A pedra é Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram é Jesus. Pedro se lembra quando Jesus diz: tu és Petrus, fragmento de rocha, pedaço de rocha, é apenas uma fagulha, um pedacinho pequeno, mas você como igreja é uma fagulha também, é um pedaço de pedra aqui, um pedaço ali, e vamos construir um grande edifício, cuja rocha principal é Jesus de Nazaré. Quais são as características, meus irmãos, de Jesus? Aquele que é a pedra angular, ele é completamente confiável. Número 2, ele é precioso para os crentes. Jesus é mais precioso do que o ouro, Jesus é mais precioso do que dinheiro, Jesus é mais precioso do que bens pessoais, Jesus é mais precioso do que qualquer conta bancária muito bem recheada, Jesus é mais precioso do que fama, Jesus é mais precioso do que qualquer outra coisa. Ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é o mais precioso entre todas as coisas. O missionário Daniel Beck gostava de cantar o 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja mesmo terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. E lá no coro ele diz: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso, na vida e na morte, que tudo para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Terceiro ponto: mesmo sendo rejeitado por alguns, Cristo é a parte mais importante da igreja. Tiramos pessoas se não tirar Cristo. Tiramos tecnologia se não tirar Cristo. Podemos passar por qualquer privação, mas se Cristo estiver conosco, Cristo é a parte mais preciosa da igreja. Se as perseguições vierem, nós só precisamos de Cristo. Se colocarem uma mordaça e nos impedirem, nós só precisamos de Cristo.
A parte mais importante da igreja é Cristo. E quem se recusa a crer em Cristo comete o maior engano da sua vida. Quem se recusa a crer em Cristo tropeça naquele que poderia salvar a sua alma. Quem se recusa a crer em Cristo rejeita um novo significado para a sua vida. Quem se recusa a crer em Cristo cairá nas mãos do próprio Cristo para ser julgado em algum momento. Cristo é o mais precioso para nós. Nós só precisamos de Cristo. Nós só precisamos dele. No versículo 9 eu vou terminar aqui. Não vou dizer tudo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora a alcançastes. O que é um sacerdócio real? O que é ser um sacerdote? Qual o contexto que Pedro fala isso? Lembrando os crentes do Antigo Testamento, nos tempos de Pedro, o sacerdote é aquele que intermediava o culto. O sacerdote é aquele que conduzia o povo até a presença de Deus. O sacerdote oferecia o sacrifício. O sacerdote tinha as incumbências de intermediar. E aí, a gente é tão acostumado com isso, que a gente quer que alguém intermedie sempre. Em vez de orar, a gente pede oração. Em vez de mudar a vida, a gente quer apenas um alívio imediato para os nossos problemas e sair aliviado do culto. E domingo que vem, ou segunda-feira que vem, a gente volta de novo com os mesmos problemas, porque não houve conversão. Sabe o que é que vai mudar a nossa vida? Não é a oração do fulano ou da fulana. Embora orar seja bom e seja importante, a gente deve interceder, mas o que vai mudar a vida de alguém é conversão, é mudança de vida, é ser uma nova criatura, é ir direto a Deus, entregar a vida para Ele. Eu tenho feito gabinetes pastorais, eu tenho falado isso, falei isso essa semana, já falei mais de 10 vezes com algumas pessoas. Gabinete pastoral não é confessionário, embora a gente ouça coisas que não sairão de lá, mas nós não daremos absolvição. O máximo que a gente faz, Rogério, é dar um conselho, é orar com a pessoa. O gabinete não é confessionário. Você não vai sair dali com uma penitência para fazer, não vai sair dali com um perdão, porque o acesso a Deus é você que entra na presença de Deus. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Um véu que tinha que ter 2 untas de bois para rasgar, aquilo rasgou, não é de baixo para cima, foi de cima para baixo. Foi Deus que rasgou o véu e abriu o caminho. Ele nos abriu a porta, nos reconciliou com seu sangue derramado para Deus. Ele nos consagrou. Você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa da intermediação de A, de B, de pessoas, de santos. Você só precisa ser santo e entrar na presença de Deus. O véu já está rasgado, você entra, você passa. Tem uma outra coisa, Deus você pode chamar de paizinho, Abba, é o seu pai. Você chega igual uma criança chega. Tem aquela criança que às vezes está com aquele dengo, ela chega assim, vai encostando, igual aquele gato, vai encostando assim na perna do dono. Você vai encostando no braço do pai, vai encostando perto dele, vai chegando perto, e na hora que você sentir que você está precisando mesmo, pula para o colo dele, abraça o coração, chega perto dele, porque você tem acesso a Deus. O acesso é seu, o acesso é nosso, o acesso foi dado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O caminho foi aberto e você pode entrar na presença de Deus. Quem pode dar glória a Deus, dá glória a Deus. Você pode entrar na presença dele.
está sentindo a presença de Deus? O véu foi rasgado. O acesso a Deus é sem medo. Isso inclui também ser um representante de Deus onde você passar. Você é sacerdote real. E é um princípio da reforma protestante. O pastor não é um sacerdote. O pastor é um ministro. O pastor não está intermediando entre você e Deus. Ele está ministrando. Uma das funções pastorais, ministrar a palavra. Isso é um dilema, porque eu sei o que acontece. Já até ouvi. Agora o pastor está pregando todo domingo. Nosso Pai. Mas eu já vi a mesma pessoa dizer que o bispo não pregava. O pastor Gideão, que é o pastor, o ícone dessa igreja, nem se eu quiser eu vou fazer o que ele fez. Não tem jeito, sem recurso, sem nada, fazer o que aquele homem fez. Não dá para alcançar, não. Eu fui criado na casa dele, nunca vi o pastor Gideão pregar uma mensagem. Mas a autoridade igual, moral, peso, autoridade com a igreja, nunca vi igual também não. Mensagem dele era no culto de sexta-feira. Ele dizia que era o culto do Giló. Você imagina como é que era. Era apertado, gente. Tem gente que fala assim: o pastor Fábio, você tinha que ser ovelha do meu avô. Era apertado o negócio. O culto do Giló. O que nós precisamos ser? Nós somos os sacerdotes. É você que é sacerdote. Tem alguém precisando conhecer Jesus? Chega para perto e seja um sacerdote. Porque esse é o princípio da reforma protestante, o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos são sacerdócio real. São nação santa, são povo adquirido, raça eleita. Olha o que o Senhor quer de nós. Isso inclui que nós sejamos dele em qualquer lugar. Essa é a nossa posição. Nós somos adquiridos, fomos chamados para exercer um sacerdócio. E aí eu volto no início da conversa. Isso requer de nós maturidade. Maturidade. Vamos tomar uma madeira até que dia? Vamos precisar do leitinho até quando? Que dia que vai ter alimento sólido? Que dia que a gente vai dizer assim: Senhor, pode contar comigo, tem peso aí para carregar, pode pôr nas minhas costas, eu estou aqui para ajudar. Que dia que a gente vai ter maturidade? Sabe o que Deus quer de nós? Tempos difíceis se avizinham. Tempos complicados estão chegando. Sabe o que Deus quer de nós? Maturidade. Maturidade agora. Pode acontecer situações muito adversas. Fiquemos atentos. Se olharmos o que a palavra de Deus diz, as dores estão aí, os problemas estão aí. O que Deus quer de nós? Maturidade. Maturidade requer robustez. Vai vir o problema e você vai dizer: eu vou contra isso em nome do Senhor Jesus. Golias está de pé no meio do campo, bradando como alguém que não teme a Deus. E Davi pergunta: quem é esse incircunciso aí que está falando contra o Senhor dos Exércitos? Vai dar o jeito, vai até Saul, não dá, vai, pega a pedra, vai. Pegou a pedra, sabe por quê? Porque é aquela que ele sabia usar. Eu gosto da criatividade dos pregadores. É 5 pedras, por causa do J, do E, do S, do U, do S, é Jesus. A pedra é essa, não, é 5 pedras, porque Golias tinha 4 irmãos, era uma para cada um, se viesse os outros ele arrebentava. Eu gosto dessa criatividade. Mas ele pegou a pedra só porque era aquilo que ele sabia usar. Se você ler o texto, ele vai dizer assim: a armadura de Saul não serve para mim, eu vou para lá usando o que eu sei usar. O seu servo viu o urso chegando e pegou o urso pela mandíbula. O seu servo viu um leão chegando e arrebentou com ele. Então eu vou lá. E quando ele chega, Golias diz: está pensando que eu sou cachorro? Vai vir para cá com um pedaço de pau e com pedra?
E Davi responde: você vem a mim com espada, com lança, você vem do jeito que você está, mas eu vou a ti não é com pedra não, eu vou a ti é no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou a ti é no nome dele, e o nome dele é poderoso, é mais do que os mísseis de guerra apontados contra as nações, é mais do que as armas atômicas. O nome de Jesus pode arrebentar com o diabo, com os demônios, com o inferno, com o problema. O nome é poderoso, é no nome, é no nome, é no nome, é no nome, é no nome dele. O nome dele faz o inferno tremer, o nome dele é grande, o nome dele é santo, e esse nome está sobre nós. Fica de pé. Esse nome é nome grande, esse nome é nome santo, esse nome é nome que você pode confiar. E o sinal de maturidade não é você querer usar a arma do outro, o sinal de maturidade é você usar a sua arma e falar: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Fecha seus olhos. Você vai sair daqui hoje pensando que coisas difíceis estão chegando, mas Deus te trouxe aqui para te preparar. Você vai no nome dele, e no nome dele você vai vencer. Você vai usar as armas espirituais, você vai amadurecer. Pensa que isso que está acontecendo é para te tornar mais forte. Deus está nos amadurecendo, Ele está nos preparando. As lutas que vieram sobre mim ou sobre você, e as que vierem, Deus está trabalhando em nós. Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Nós queremos ser mais santos, Senhor. Queremos ser mais crentes. Nós queremos depender somente do Senhor. Nós queremos precisar somente de Ti, Senhor. Nós queremos ser sacerdócio real. Então, Senhor, nos mostra que nós devemos ocupar a nossa posição em Cristo. Senhor, nós queremos crescer e amadurecer. Nós queremos ser mais crentes, mais santos. Esse tem sido, Senhor, um assunto tão falado por mim nos gabinetes pastorais. Senhor, nos ensina a amadurecer. Nos ensina, Senhor, a ser exatamente o que o Senhor quer que nós sejamos. Senhor, esse irmão precisa ser maduro no trabalho, ser maduro na rua, ter amadurecimento com a família. Senhor, esse jovem precisa amadurecer rápido, porque não vai dar tempo, Senhor, tem coisas acontecendo. Então nós queremos, Senhor, amadurecimento espiritual. Senhor, nós queremos amadurecer em qualquer situação. Como igreja, queremos ser cristãos maduros, que não dependamos, ó Deus, apenas do leite inicial, mas que possamos receber o alimento sólido. Senhor, nos dê a graça que o Senhor deu aos santos do passado, e amadureça a nossa vida. Coloca a sua mão no seu coração. Dê-nos maturidade em nossas emoções, dê-nos maturidade, Senhor, nos nossos relacionamentos. Dê-nos maturidade, Senhor, por dentro, que sejamos amadurecidos pelo Senhor. Senhor, que nossas emoções, sentimentos, tudo esteja sob o controle do Senhor. Se você quiser, pode colocar a mão na testa assim. Ó Deus, amadurece a nossa mente, amadurece, ó Deus, o nosso pensamento. Ó Deus, entra agora com pensamentos bons, pensamentos de paz. Ó Deus, que inundem essa mente, pensamentos de vida. E nós repreendemos agora o poder das trevas, ó Deus, o desejo de morte. Nós repreendemos agora os laços do diabo, repreendemos toda a armadilha do diabo em nome de Jesus. E te pedimos, Senhor, amadureça cada crente dessa igreja. Nós queremos ser maduros, nós queremos, ó Deus, ter a estatura, a envergadura que o Senhor quer dos seus servos. Nós queremos ter, ó Deus, a posição que o Senhor quer de nós. Nós queremos estar, ó Deus, na posição que o Senhor quer. Abre as mãos para frente. Senhor, nós queremos nos encher mais de Ti e sentir vontade de nos alimentar. Incomoda esse crente que não abre a Bíblia. Incomoda, Senhor, aquele que não tem fome. Coloca fome, coloca sede pela sua palavra. Coloca fome, ó Deus, pela palavra. Dá desejo, Senhor,
de conhecer os mistérios, as coisas do Senhor, ó Deus, e cavar profundamente o poço, porque ainda tem água jorrando dessa fonte. Então, ó Deus, dá desejo à igreja de conhecer a palavra, Senhor. Enquanto a gente vai aprofundando e pesquisando e aprendendo, coloca mais fome, mais desejo em nós, para que possamos prosseguir e conhecer o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam: